satisfação poder estar reunido com os irmãos aqui, porque é muito importante realmente cristãos se reunirem para aprender mais sobre a palavra de Deus, para refletir realmente, não é? Muitos são muito empolgados com eventos que são bastante, vamos dizer assim, pirotécnicos, que tem muita coisa para a gente ver, muita coisa interessante visualmente falando, mas é muito louvável quando pessoas elas não se importam tanto com isso e se realmente preocupam em aprender mais sobre aquilo que Deus tem nos dado, que é a palavra dele. Como isso é enriquecedor e como nós, como igreja cristã no Brasil, nesse sentido, precisamos disso, irmãos. Isso é muito importante. Eu vou deixar os agradecimentos para o final, porque realmente pode adiantar um pouquinho. Eu vou entrar logo aqui no assunto. A primeira palestra aqui, então, do nosso primeiro simpósio reformado, é justamente sobre o proto-evangelho. Não é? O proto-evangelho tratando um pouco de Israel e a igreja. E entender a importância, então, desse assunto, desse tema, para a igreja de hoje. E eu queria apresentar uma razão principal do porquê é importante estudarmos esse assunto. A primeira razão é que boa parte dos cristãos modernos, eles têm um costume de olhar para a Bíblia de uma maneira bastante dicotômica. Então, quando você pensa em história da igreja, em igreja, na palavra de Deus, geralmente as pessoas querem dicotomizar, separar as coisas, tratar a Bíblia como se fosse um livro de duas religiões. Um livro que apresentasse duas religiões bastante distintas, dois povos completamente separados, sem nenhuma relação entre eles. E isso acaba sendo um erro muito grave, porque esse tipo de pensamento acaba fundamentando, muitas vezes, você olhar para, por exemplo, o Antigo Testamento e tratá-lo como um livro, não é, de um outro povo, de uma outra religião, sendo que quando você lê a Bíblia com toda a sinceridade, você percebe muito bem, à luz do Novo Testamento, tudo aquilo que o Evangelho, nesse sentido, né, está sendo expresso ali. Então você olha para o Antigo Testamento e percebe o Antigo Testamento falando de Cristo. Se nós dicotomizamos a Bíblia, fica difícil afirmar que toda a Escritura, toda a palavra de Deus, ela tem Cristo como seu centro. Uma vez que nós dicotomizamos a palavra de Deus, não tem como considerar o Antigo Testamento como se fosse a própria palavra de Deus. Perceba, isso não parece uma coisa tão grave em muitos aspectos, mas muitos cristãos têm abandonado o Antigo Testamento por causa disso. Abandonado a compreensão por causa disso aí, porque dicotomizam aquilo que é tão claro na Escritura. Então isso é um assunto muito importante para nós. Tratar sobre a história da igreja geralmente leva-nos a pensar que temos que começar a tratar a partir de Atos dos Apóstolos. Às vezes, quando a gente vai ouvir palestras sobre a história da igreja, imaginamos que toda a palestra, toda abordagem sobre a história da igreja tem que começar com o Atos dos Apóstolos e a partir dali. Porque as pessoas têm entendido a igreja apenas como aquela instituição cristã que começou a partir dos apóstolos. Isso é um outro erro, consequência dessa dicotomização da Escritura. Quando nós falamos de igreja de Cristo, temos que olhar para toda a Escritura. E então, quando falamos de proto-evangelho, que é o início de tudo aqui, vamos falar sobre o evangelho, não um evangelho diferente que foi revelado no passado, mas, na verdade, o evangelho quando foi inicialmente revelado. Quando nós falamos de proto, nós estamos falando justamente sobre princípio, sobre ancestral, sobre aquilo que vem primeiro. Não sendo outra coisa completamente diferente, mas a mesma verdade, de uma maneira primitiva ainda, bastante simples, sem tanta forma, sendo apresentada, sendo prometida, e isso sendo desenvolvido em toda a história da igreja. Por isso, para estudar bem a história da igreja, nós precisamos começar pela palavra de Deus e com ela toda, não somente uma porção dela, para que a gente não venha fazer injustiça e acabe tratando a igreja de Cristo apenas como uma instituição cristã. A instituição cristã é o cumprimento, na verdade, é a fase, não é, final deste mundo daquilo que a igreja de Cristo representa, não é, como povo. Mas isso não significa que a instituição cristã é a igreja em detrimento daquilo que o povo de Deus era no passado. Nós temos que olhar para o povo de Deus no passado como sendo a igreja de Cristo. Observar, por exemplo, Gênesis, capítulo 3, versículo 15, eu vou ler aqui. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É uma tradução diferente aqui. Observe, irmãos, esse texto de Gênesis 3,15. Isso aqui é o que resume o proto-evangelho, o que nós conhecemos como proto-evangelho. O que é o anúncio, não é a promessa do evangelho de maneira inicial. Mas perceba, às vezes nós olhamos para esse texto e tratamos ele como sendo tudo o que o Antigo Testamento trata sobre o evangelho. E isso aqui é apenas uma expressão mais clara. Mas quando nós observamos, por exemplo, Gênesis, capítulo 2, capítulo 3, nós podemos pegar ali alguns pontos muito importantes que demonstram não somente o que é o evangelho,
com relação à promessa, porque é uma promessa que está sendo feita aqui, como também algumas questões importantes sobre a religião que Deus revela ao ser humano. Então, quando você pensa em igreja como instituição, como povo de Deus, como comunidade santa, você vai perceber as premissas aqui lançadas também em Gênesis. E como isso é rico para nós, como isso é importante. Para mim, a experiência de olhar para Gênesis e perceber de maneira tão clara aquilo que é inicial, aquilo que é essencial na igreja de Cristo, e perceber em Gênesis, pela luz do Novo Testamento, é motivo de bastante alegria. Porque eu consigo ver, então, a conexão que toda a Escritura tem. Então, quando a gente procura buscar conhecimento da história, de como o povo de Deus se desenvolveu durante essa história, nós percebemos totalmente coerência, não precisamos excluir nada, mas tudo ali realmente conta a história da redenção, conta a história da salvação, que diz respeito a Deus e o povo que ele separou, que ele escolheu, que é a sua igreja. Eu sei que é um pouco difícil enxergarmos igreja logo em Gênesis, porque nós estamos acostumados a entender a igreja como essa instituição cristã, onde as pessoas saem de suas casas e se reúnem para culto ao Senhor. Mas temos que também pensar a igreja no seu ponto inicial. Então, observe, nós temos alguns pontos importantes aqui. Nós temos Deus, a sua criação, o homem como coroa dessa criação, e um relacionamento que é um relacionamento pactual entre Deus e esse homem. Até então, nós não temos uma religião como nós conhecemos hoje, porque o homem não tinha caído. Antes dessa queda, a religião, que significa religar a Deus nesse sentido, não havia uma tentativa, então, ou uma busca de se religar ao Criador, uma vez que não havia separação. Mas quando esse ser humano cai, desobedecendo a lei de Deus, e é condenado e afastado dele, então começa aquele conceito de religião que é verdadeiro, e é verdadeiro por uma questão importante. Se você ler Gênesis 2 e Gênesis 3, quando é na queda, você percebe que você tem a lei de Deus ali. A lei de Deus está sendo expressa. Ele deu uma ordem ao ser humano. Essa ordem ela é aceita pelo ser humano. Eva, quando é tentada pela serpente em Gênesis 3, ela confirma aquilo que Deus falou para Adão. Quando a serpente tentou Eva, disse a Eva, você não pode comer nenhum fruto, nenhuma árvore do jardim, é isso? Lançando uma verde para colher madura, usando a palavra e distorcendo ela. E ela respondeu, não, na verdade nós podemos comer de qualquer fruto das árvores que está no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que nós comermos, vamos morrer. Essa foi a ordem de Deus. Então nós percebemos uma concordância daquilo que Deus falou, com a aceitação do ser humano nesse sentido. Quando eles caem e desobedecem, nós percebemos a atitude de Deus com relação a eles. E aqui nós percebemos o fundamento de uma religião verdadeira. O fundamento de uma religião verdadeira, nesse sentido, que é o povo de Deus, é que Deus vai ao encontro do homem caído, e não ao contrário. Percebe? O homem perdeu algo, o homem perdeu a glória de Deus, como Paulo fala em Romanos 3 e 23, ele está destituído da glória de Deus, mas a religião verdadeira vai mostrar, desse início de igreja, que é Deus quem vai até o homem que está envergonhado, que está escondido, que tentou se cobrir diante dele, porque teria que se encontrar com Deus. E é o próprio Deus nesse sentido que vai ao encontro do ser humano. Essa religião vai ser desenvolvida em toda a história da redenção. O povo de Deus vai aprender isso o tempo todo, porque sempre, em todos os momentos, é Deus quem chama o seu povo. É Deus quem chama alguém, como ele fez, tanto com Adão, porque é ele quem vai até Adão e o chama. É ele quem perdoa aquele primeiro casal. Eu lembro de uma vez que eu estava num grupo, era um grupo de bate-papo, teológico, e nesse grupo eu fui e citei que, olha, segundo o que eu entendo, o que eu posso compreender da Escritura, Adão, inicialmente, ele foi perdoado por Deus. Aí alguém ficou nervoso e falou, você está dizendo que Adão foi salvo? Aí eu, não irmão, estou dizendo que, pelo que eu posso enxergar no texto, ele foi perdoado por Deus. Mas como se não está escrito que ele foi perdoado? Então há uma necessidade que as pessoas têm hoje, muitas vezes, de que a Bíblia diga o que elas querem que ele diga. Então, tem que estar escrito assim, assim, assado, senão não é verdade. Isso é um conceito bastante errado. Quando você olha para a atitude de Deus, que vai até o casal caído, que está se escondendo, Adão e Eva não caíram e foram buscar a Deus depois. Não, eles estavam se escondendo. Deus foi até eles. E o que Deus faz com eles? Cobre o casal. O contexto cultural ali, que é descrito em Gênesis nesse sentido, demonstra que para cobrir o casal com pele de animais, como é descrito no texto, vai mostrar que houve sacrifício. Então Deus faz sacrifício para cobrir o homem. Percebe isso aqui? É só você observar o contexto cultural, certo? Moisés escreveu dentro de uma cultura, com todo um conhecimento cultural. Deus usou isso e realmente inspirou Moisés a escrever essas palavras.
Mas ele diz isso ao homem, ele cobre o homem e ele perdoa o homem. Mas como assim Deus perdoa o homem? Além de cobrir o homem, a sua nudez, o seu pecado nesse sentido, por meio de um sacrifício, ele promete Jesus Cristo. Então Deus anuncia o Evangelho a Adão aqui, nesse Gênesis capítulo 3, versículo 15. Isso é o proto-evangelho. Nós temos toda uma estrutura que vai moldar o povo de Deus durante a história. Se você for observar do tempo, nesse sentido do Antigo Testamento, não é, pegando de Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, não é, em toda a cultura desenvolvida, você vai perceber de maneira muito clara que tudo aquilo que era praticado já em Israel, nação, com a lei já instituída, não é, e governando nesse sentido o povo, está em Gênesis. Não é? Sacrifício, você só se aproxima de Deus por meio de sacrifício. Aí eu vou e digo, Adão teve fé. Mas como assim Adão teve fé? Não está escrito no texto que ele teve fé. Aí você observa, no capítulo 4 de Gênesis, não é? Você tem logo Caim e Abel nascem, e você percebe que ambos, não é, depois de um fim de uns dias, como diz o texto, foram ofertar ao Senhor. E como é que eles ofertam isso? Um vai ofertar algo que não tem nada a ver com aquilo que Deus revelou a Adão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? O que Adão aprendeu de Deus foi isso: sacrifício para se aproximar do Senhor. Caim não faz isso, mas Abel faz. Abel oferece o que para Deus? Um cordeiro. Ele faz um sacrifício a Deus de verdade. Percebe? Essa obediência de sacrificar significava fé aqui nesse período. Quem fazia isso fazia por fé, fazia porque queria, porque aprendeu isso e aprendeu isso de seu pai. E assim vai acontecendo nessa família inicial da igreja, não é? D.H. Small vai dizer que a igreja, ela no início, nesse período aqui, era uma igreja familiar, porque nós não podemos ver povo aqui ainda, não é? Temos então uma igreja familiar. Então acontece com Abel é morto, Sete é dado em lugar de Abel, e assim por diante. Depois vem Enós, e ali tem mais gente, mais pessoas, e eles começam a invocar o nome do Senhor, no finalzinho do capítulo 4, né? A gente aprende sobre isso. E aí então se formando uma geração de pessoas que Deus preservava a religião verdadeira, a religião da fé, a religião daqueles que creem em Deus. Percebe? Isso são conceitos, fé, arrependimento, sacrifício, perdão, conceitos que são nítidos no Novo Testamento para nós. Vemos aqui agora no Antigo Testamento, já no início. Então, de fato, Deus anunciou o Evangelho, não é? Lá no início. Isso é muito importante para nós, irmãos. Isso nos dá uma esperança maravilhosa de que Deus sempre preservou um remanescente fiel desde o início. Foi assim quando a geração foi se estendendo e pessoas realmente más, ímpias, que só faziam maldade, surgiram sobre a terra, e Deus mais uma vez preservou por meio da arca o seu povo, o remanescente fiel. Ele foi mantendo, nesse sentido, famílias, pessoas ali chamadas, certo? Com a verdadeira fé. E a igreja, então, ela inicialmente tinha esse aspecto familiar. Era uma igreja doméstica. Ela tinha um aspecto geral, universal, porque não estava presa a um povo, não estava presa a uma cultura, mas ela era doméstica. Não é? Era entre pessoas, de uma família, entre patriarcas. E foi assim até o período em que Deus ele chama Abraão, que foi do mesmo jeito nesse sentido, mas com Abraão, o que Deus vai prometer a Abraão, renovando a aliança, não é, nesse sentido, é algo mais concreto. É nessa hora que, quando nós lemos um pouco sobre Abraão, Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17, quando Deus chama Abraão, não é, ele chama Abraão do paganismo nesse sentido, ele chama Abraão e ele faz um pacto com Abraão, uma aliança com Abraão, ele faz promessa a Abraão. E nós percebemos que, quando chega em Abraão, nós temos uma promessa de uma característica mais abrangente do que nós poderíamos entender como igreja. A promessa não é mais de ficar a igreja limitada a um contexto familiar doméstico, mas é que a igreja se transforme em um povo, que a igreja seja um povo. E então a promessa feita a Abraão, não é? Gênesis 12, 15 e 17, ela já revela que o objetivo dela é alcançar aquilo que nós entendemos como igreja cristã. Mas como assim? Como é que eu posso enxergar isso em Gênesis 15, em Gênesis 17, em Gênesis 12? Essa promessa tem a ver com algo futuro, que é a igreja cristã, é justamente isso. Porque Deus faz promessa sobre terra, promessa ao povo, a descendência de Abraão, e nós percebemos que isso é de maneira muito clara aplicado à família judaica ali. Só que a promessa que Deus fez a Abraão não era apenas de uma família, não era apenas de um povo, mas todas as famílias da terra. E isso só é algo que é concretizado no Novo Testamento com a igreja. Percebe? Então essa realidade já está sendo prometida aqui de maneira antecipada.
É por isso que Paulo, em Gálatas 3, ele vai relacionar e explicar isso de maneira muito clara, no capítulo 3 de Gálatas, para deixar claro, não é, o que a igreja de Cristo é. São os filhos de Abraão pela fé. Deus se referia a esse povo. Não é? Em Efésios capítulo 2, por exemplo, Paulo vai explicar também, de maneira muito clara, a partir do versículo 11, não é, que Deus ele fez dos dois povos um só. Ele fala isso em Romanos também. Mas em Efésios 2, ele vai explicar de maneira muito clara que aqueles que não eram povo, aqueles que estavam afastados, que não tinham as promessas, Deus os aproximou. Percebe? Aqueles que não eram herdeiros das promessas, Deus os aproximou. Tudo isso para cumprir essa promessa a Abraão. Então, o início do cumprimento dessa promessa é a nação de Israel. Deus anuncia a Abraão isso em Gênesis 15, deixando muito claro, Isaac não tinha nem nascido, Deus já avisou para Abraão que os seus descendentes seriam numerosos, que os seus descendentes eles ficariam refugiados no Egito, seriam escravos lá, e depois de 400 anos libertariam o seu povo. É nessa hora que a igreja começa a tomar um outro formato. Então você tem um formato primeiro do proto-evangelho, onde a igreja tem essa característica um pouco mais familiar e doméstica, e agora a igreja está avançando para o contexto onde ela é formalizada, onde aqueles conceitos lá em Gênesis, eles são formalizados, eles são legalizados e são aplicados agora à nação. É por isso que os 10 mandamentos são entregues, para fazer a separação desse povo que Deus escolheu, desse povo que Deus santificou, e a nação egípcia, e os pagãos, né, e os gentios. Para ficar claro, eu tenho um povo. A minha promessa, o meu plano é com um povo. E é por meio desse povo, então, que essa promessa do descendente que viria, não é, vai se cumprir. Então perceba, quando você vai entendendo a igreja de Cristo, não é, a história da igreja, tem que iniciar da palavra de Deus, para perceber como Deus, nesse sentido, inspira os autores para ir contando a história da igreja, para ir contando como o povo de Deus se desenvolveu. Mesmo que você não consiga enxergar ainda características cristãs oficiais no Antigo Testamento, tudo o que é necessário para compreendermos a igreja do Antigo Testamento está lá, de maneira embrionária, de maneira simbólica, tipológica, mas está presente. Então, o que nós temos no Novo Testamento é apenas a mudança com a renovação da aliança em Jesus Cristo, não é? Essa mudança de uma característica um pouco mais formal e externa para algo menos formal e mais espiritual. É a característica do cumprimento. Essa é a história que Deus vai contando. A história da redenção é a história do povo de Deus, certo? Eu já ouvi em alguns momentos pessoas afirmarem que a Escritura em si ela não conta uma história da redenção. Que Deus ele tinha um povo que era meramente provisório e ele simplesmente abandonou esse povo. E por causa disso, né, por essa visão dicotômica, acaba não entendendo a ligação dessa realidade da igreja, que Deus tem um povo só, ele não tem dois povos. Mas aí, pastor, a gente tem na Bíblia igreja e tem Israel. Se você vai lendo a Bíblia, em sequência mesmo, a sua leitura devocional em sequência, né, livro por livro, cada situação, cada experiência, tudo que vai sendo narrado ali, vai demonstrando, pela leitura pura da Escritura, que sempre, do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre tratou de um povo só. Sempre foi a sua igreja, que apenas atravessou fases diferentes, dispensações diferentes, mas é a mesma igreja de Deus. É a mesma igreja de Cristo. Isso é muito importante para nós. Eu estou sendo um pouco mais apressado, irmãos, não estou lendo tudo porque para a gente adiantar também, né? Que ainda tem outra palestra. Então, nós temos uma promessa de Deus para o seu povo, em que o seu povo agora vai adquirir o caráter cristão. Nós temos toda essa renovação de aliança. Por exemplo, nós temos a lei dada a Moisés, não é? A lei dada ao povo de Israel na libertação. Deus liberta o seu povo. Deus liberta o seu povo da idolatria. Ele não permite que o seu povo fique na idolatria, na enganação, no culto falso, mas ele liberta esse povo para purificar esse povo. E então aquilo que ele tinha prometido e ensinado já no início, ele está agora formalizando. E aquela tipologia que nós encontramos em Gênesis agora é muito mais clara, é muito mais visível. Não é porque você tem cerimônias, você tem ordenanças para serem cumpridas no culto. Deus separa o povo para adorar de acordo com a vontade dele. Isso é o povo de Deus, isso é a igreja. Aí, mas como que é a igreja? Observe que tudo que havia no culto da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, referia-se a Cristo. Tudo. Desde o início da promessa, aos sacrifícios, a lei, a aplicação da lei, como o povo era separado, os líderes que eram levantados, como Moisés, como Arão, todos apontavam para Cristo, todos apontavam para a realidade maior que ainda iria se cumprir. Porque o que Deus prometeu a Abraão não era algo limitado a um povo,
Não era algo especificamente dos judeus, não é? Não era algo que estaria limitado a território, mas era uma característica universal da igreja, onde pessoas de várias famílias seriam do corpo de Cristo, fariam parte da igreja de Deus. Aqueles que estavam afastados, nesse sentido, seriam reunidos com o Senhor, não é? Ele é que une todos nesse sentido. Essa é a realidade. Então, nós temos uma característica em Paulo, por exemplo, quando nós vemos Romanos capítulo 4, que é bastante interessante. Nós olhamos essa ligação da igreja, não é, em todo o Antigo Testamento e passando para o Novo, nós percebemos, Deus faz a promessa, ele cria o Adão, não é? Esse Adão cai e Deus promete para esse Adão um outro Adão. É de um Adão a outro. Quando você lê, por exemplo, Lucas capítulo 3, você vai perceber que Lucas vai traçar uma genealogia que vai de Jesus até Adão, vai retrocedendo até chegar a Adão. Isso é importante para nós, porque mostra, não é, essa ligação do povo de Deus na história. Mostra que Deus está tratando do seu povo. Quando você observa características específicas da igreja cristã no Novo Testamento, você percebe que isso foi prometido nos profetas. Se você for ler os profetas, você vai perceber, por exemplo, que há promessas lá que refere-se a um tempo, não é, onde Deus trataria com o seu povo de maneira diferente. Onde o seu povo não teria mais uma lei escrita em tábuas, não é? Mas seria escrita no seu coração. Seria um povo que obedeceria a Deus. Era promessa para a igreja cristã. Então, o tempo todo, a Escritura está demonstrando e apontando para Cristo, apontando para a igreja em seu formato final, não é? Na sua plenitude nesse sentido. A igreja como o corpo de Cristo. E isso é muito importante para nós. Eu estou resumindo isso aqui, irmãos, mas eu peço aos amados, e apelo aos amados, leiam a Escritura do jeito que ela é. Eu até quero aconselhar isso para você. Eu sei que é tentador você ver livros de teologia, né, e está querendo ler o tempo todo. Isso é bom. Mas não podemos substituir isso pela leitura da palavra. O que vai nos fundamentar nesse conhecimento não são as leituras teológicas. Isso são auxílios para nós compreendermos a palavra de Deus. Mas não é a palavra de Deus. Então nós precisamos de ler a Bíblia, direto, a Bíblia toda, para que nós possamos entender essa ligação. Certo? E então todas as lacunas, com dúvida com relação a isso, vão ser preenchidas. Então perceba, quando você for pensar em história da igreja, sempre comece de Gênesis e vá estudando como o povo de Deus se desenvolveu na história. Essa é a história do povo de Deus, do único povo de Deus. Essa é a história da igreja. Então nós temos que observar desse ponto, dessa forma, não é? Deus sempre manifestando a sua misericórdia, a sua graça e o seu cuidado com o seu povo. Israel, então, ele recebe essa libertação, recebe todo esse cuidado, essa preparação. Quando vai se aproximando, Deus vai renovando a aliança. O seu povo é um povo desobediente, não é aquele período, naquela dispensação da igreja cristã ainda, mas Deus vai renovando a sua aliança, Deus vai fortalecendo o povo por meio da palavra, por meio dos sacramentos. Ele vai fortalecendo o seu povo, não é? À medida que vai se aproximando o cumprimento, vai ficando mais óbvio. Você não tem noção, por exemplo, de que ele nasceria, por exemplo, de uma virgem no início, não é? No começo você tem a promessa geral, mas você não tem noção disso. Quanto mais vai se aproximando, mais Deus vai deixando claro o que vai acontecer. E é por isso que nos profetas nós temos uma descrição mais exata de quem Jesus Cristo é. Por exemplo, se você lê Isaías 53, como você bem conhece, aquela descrição de Jesus Cristo ali é perfeita. Aquilo ali, você lê Isaías 53, você associa diretamente ao Cristo dos cristãos. É muito difícil alguém não conseguir fazer isso. E existe até uma atitude de alguns rabinos judeus que eles proíbem a leitura na sinagoga. Você sabe disso aí? Há uma certa proibição da leitura de Isaías 53 em alguns lugares. Por quê? Porque conhecendo Isaías 53, a descrição que é dada ali, aqui eles vão associar. No tempo que Jesus não tinha vindo à Terra, nesse sentido, não tinha como associar tanto claramente a uma figura. Mas uma vez que ele veio, e você tem os evangelhos, e a fé cristã nesse sentido expressa no mundo, quando você lê Isaías 53, você associa a ele. Não tem como, é muito claro aquilo. Você está praticamente desenhando aquela realidade, não é? E então vai ficando cada vez mais claro. Aí finalmente passa por todo esse período do Antigo Testamento e você chega no Novo Testamento. Aí você espera que o Novo Testamento seja agora a expressão de um novo povo, de uma nova religião, de algo completamente novo. E quando você vai para o Novo Testamento, não é isso que acontece. Você vai ler o Novo Testamento, você vai perceber de maneira que é a continuação da história. A história do povo de Deus não parou. A história continua. Quando você lê, por exemplo, Mateus 1, versículo 21, o que
o anjo fala a Maria. Ele vai se chamar Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. De todos os seus pecados. Que povo é esse? Analisando pela lógica de igreja cristã, a igreja cristã não estava ali estabelecida ainda. Que povo Jesus veio salvar? Veio salvar o povo de Deus, a igreja, o povo que já recebeu a promessa. Aquilo que foi prometido a Adão e aos demais patriarcas e à nação de Israel está sendo cumprido ali. Foi cumprido naquele momento, nesse sentido, onde Jesus Cristo é revelado como Salvador, aquele que veio salvar o seu povo, salvar a sua igreja, como Paulo vai falar em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, ao tratar da igreja de Cristo e aplicando isso ao casamento, ao relacionamento de marido e mulher. Ele fala que Cristo deu a vida por sua igreja. E a vida que ele deu por sua igreja é pela igreja de Deus em toda a história. Percebe a ligação em relação a isso? Aí você fala, mas como é que eu posso entender melhor que isso é aquela mesma igreja, é o mesmo povo de Deus? O próprio Novo Testamento nos diz isso. Quando você lê Lucas, por exemplo, capítulo 2, é só você ler a oração de Maria. Quando ela recebeu a bênção, né, o entendimento do anjo que ela ia dar luz ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. A sua oração é concluída com ela lembrando a fidelidade de Deus a Abraão. Ela vai citar Abraão. Deus está sendo fiel a Abraão. Por quê? Porque ele está cumprindo aquilo que ele prometeu no passado. Ou seja, a ligação é porque é a mesma igreja, é o mesmo povo. Você vai para a oração de Zacarias, o pai de João Batista. Ele ora, cheio do Espírito Santo, e as mesmas coisas ele diz também. Deus cumpriu a sua promessa feita ao seu servo Abraão. Percebe? É o mesmo povo de Deus. Essa é a história da igreja, que continua. Aí quando você lê, por exemplo, Jesus em Mateus 8, não é? No episódio daquele centurião de Cafarnaum, vai até ele, e nós conhecemos bem a história, não é? Jesus usa aquela situação e fala para a nação de Israel ali. Eu não encontrei uma fé como essa em Israel. E o que ele diz, eu também digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentassem uma mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Por que falar isso? Por que usar os patriarcas? Por que usar esse símbolo pactual no Novo Testamento? Se o Novo Testamento conta a história de um outro povo. Não faz sentido. É o mesmo povo de Deus recebendo nesse sentido as promessas, o cumprimento das promessas. Ou seja, a igreja de Cristo é tudo isso que a Bíblia conta. Certo? É tudo isso que a Bíblia conta. Nós não podemos separar, não é, essas realidades, porque senão vamos cometer crimes terríveis. E inclusive não entender a mensagem real do Novo Testamento. Não é? Há muita coisa no Novo Testamento que não é compreendida, que não é valorizada por esse abandono, por essa falta de compreensão dessa realidade do que é a igreja de Cristo. A história da igreja a gente conta desse jeito. Tudo que você vê no Novo Testamento vai expressando essa mesma realidade. Isso é importante para nós. Eu queria, para não me alongar, eu estou citando versículos, não é? Isso vai ficar gravado. Então, quando os irmãos tiverem acesso mais uma vez ao material, não é? Se esforcem, olhem direitinho as referências, certo? O material escrito vai também ficar na mão de vocês. Vamos organizar o texto direitinho, deixar bem formatado, e depois vamos estar disponibilizando para os irmãos, certo? Salvar em PDF, passa pelo WhatsApp, não importa. Para vocês lerem, observarem as referências, não é? E conferirem tudinho. Toda essa continuidade na história da Igreja de Cristo. Não é? Sempre o assunto, o objetivo principal do povo de Deus é Cristo. E isso caracteriza o povo de Deus na história como a Igreja de Cristo. Certo? Agora, para finalizar essa primeira palestra, eu queria já pular para uma parte importante, que é apenas uma explicação, uma ilustração de como vocês podem entender isso de maneira mais clara. Infelizmente eu não vou ler tudo que eu escrevi por causa do tempo, mas observe, irmãos. Como entender que a Igreja de Cristo ela é uma? É um povo só. Como é que a gente consegue explicar isso de uma maneira simples, clara, que até uma criança possa entender? Eu extraí um exemplo do livro do reverendo Paulo Anglada, um livro muito bom, pequenininho, sobre o batismo cristão, e ele fala sobre isso, ele dá esse exemplo. Ele vai dar o exemplo sobre a igreja como sendo, para entendermos as fases que a única igreja atravessa, como uma lagarta, inicialmente falando. Depois, essa lagarta ela entra no casulo, é o período que Israel é uma nação, não é? Uma nação, um povo separado, um povo que recebe uma lei, limitações, as limitações de um casulo. Não é? Inicialmente a lagarta não tem uma forma muito bonita, é aquela coisa um pouquinho desprezada, estranha,
mas depois ela vai ficar limitada dentro de um casulo. E ali, no casulo, é que ela vai ser transformada, vai ser preparada para o tempo em que ela vai se transformar numa borboleta. Essencialmente, é uma coisa só. Tratando do animal, do inseto, é a mesma coisa. É a mesma criatura. É a mesma criatura. Certo? Quando você olha, por exemplo, para a biologia, você já ouviu falar de micro e macroevolução? Eu não vou, se preocupe não, viu? Não vou dar uma de adulto aqui não. Nada a ver com isso, só vou citar uma questão importante. Certo? Quando você fala de microevolução, você fala de algo que é proposto, que é comum, que a ciência realmente conhece e demonstra isso. Que são variações limitadas que as criaturas podem ter para se adaptar. Certo? Então, são limitações, são variações limitadas, são mudanças limitadas. Certo? Por exemplo, o exemplo da borboleta. Quando você olha para a lagarta, ela não é bonita, ela não parece uma borboleta. Não tem nada a ver com borboleta, externamente falando. Mas depois do processo todinho, ela se transforma na borboleta. Essa metamorfose. Aí eu pergunto, ela se transformou em algo essencialmente diferente daquela lagarta? Só por causa da forma externa? A própria biologia vai demonstrar que não. Por quê? Porque toda a informação genética da borboleta está lá na lagarta. Não foi inventado nada, criado nada. Não surgiu informações novas. A mesma informação genética está ali. E então, pelo processo, ela só é manifestada de maneira diferente. Percebem? Só é loucura, e é o que vamos chamar de ateísmo nesse sentido, é quando alguém diz que é uma macroevolução, que uma espécie evolui para outra. Se transforma em outra, informações genéticas diferentes. É um outro ser. E isso é loucura, não tem como você mostrar isso realmente na ciência. Mas, nesse ponto da microevolução, isso é muito claro e até apresentável, como nós vemos no exemplo da borboleta aqui. A mesma lógica pode ser aplicada para explicar esse processo da Igreja de Cristo na história. Quando nós vemos em Gênesis, o proto-evangelho, observamos que a igreja, inicialmente, não tinha uma forma muito atraente, muito bonita. Você tem uma igreja que é doméstica, que é limitada, que tem apenas uma questão de sacrifício, não é muito formalizado, parece uma coisa muito solta. Não há muita beleza ali. Mas, à medida do tempo, nós percebemos que Deus vai revelando, não é? A sua revelação é progressiva, então ele vai revelando mais, ele vai explicando mais, vai tornando mais claro o que é a igreja, o que é o evangelho, e então a igreja chega nessa fase onde ela vai para o casulo, como a borboleta. Não é? Se você for ler mais uma vez em Gálatas 3, você vai perceber. Paulo vai dizer que a lei foi dada, não é, como um parênteses na história de Israel, na história da igreja. Ou seja, uma limitação para conduzir o povo a Cristo. Para se cumprir a promessa feita a Abraão. Para que o povo confiasse em Jesus Cristo, na promessa, e não se confiasse nesse sentido que iam conseguir cumprir a lei. Então, eles recebem a lei, nesse sentido, aquelas ordenanças, como esse casulo que vai prepará-los por todas as ordenanças, por todas as leis aplicadas, pelo culto, por tudo o que é feito ali na Antiga Aliança. Eles vão sendo preparados, não é, para finalmente, quando chega na plenitude dos tempos, não é, finalmente aquilo ser o que foi criado para ser. Uma borboleta. No caso, a Igreja de Cristo. Então, o que nós temos agora é essa preparação, essa metamorfose, essa transformação externa que a Igreja sofre, porém, é a mesma Igreja. Ela só se manifesta, não é, de uma maneira mais bela, mais clara. Aquilo que era simbólico e apenas tipológico, agora é a realidade. Observem aquele exemplo, para finalizar, da mulher no poço de Jacó, não é? Aquela mulher samaritana. Jesus, quando fala a ela, ele explica algo muito importante. Tanto os samaritanos como os judeus, não é? Eles tinham esse conceito de adorar no templo, em Jerusalém, o ponto central ali, ou no monte, no caso, o outro povo. E Jesus diz para ela abertamente que vai chegar o tempo que vocês não vão adorar nem em Jerusalém, nem no monte. Não haverá mais essas limitações, esses conceitos limitados, essas formas antigas. A mesma realidade, os mesmos princípios, porém, a adoração será em espírito e em verdade. O Espírito será derramado na igreja. É o tempo do cumprimento de tudo aquilo que foi dito no passado. É a plenitude da igreja. É verdadeiramente a igreja se manifestando tal como Deus a chamou. Não é? Vencendo essas limitações. E Paulo vai dizer em Gálatas 3, uma vez, não é? A lógica do texto. Uma vez que a criança ela já é adulta, não tem mais esse doaio. É o que é óbvio do texto, né? Não tem para que mais um condutor. Porque já alcançou a maturidade.
já se tornou aquilo que foi criado para ser. Então, é a mesma realidade do povo de Deus que é contado nessa história da redenção. Nós precisamos realmente olhar para a Escritura com esses óculos. Isso não são óculos de reformados, não são óculos que nós criamos nesse sentido. É por isso que eu apoiei no início. Leiam a Escritura como ela é. Certo? Lendo a Escritura do jeito que ela está aqui, vocês vão começar a perceber que isso tudo se encaixa. Não vai ser uma coisa que vai forçar a mente de vocês. Porque é muito simples você pegar um livro de escola bíblica, um livro que tem várias referências bíblicas, aquela pessoa vai entregar o livro para você e você vai ler a partir daquele livro. Aquilo só pode ser visto como um auxílio. Então, para que você entenda realmente tudo isso, é necessário ir diretamente ao texto, ler a palavra. E então você vai perceber toda essa ligação e entender que Deus começa a contar a história da sua igreja em toda a Escritura. Não é? O que nós temos aqui para frente já é a borboleta formada. Não é? É a igreja formada. A igreja com toda a sua plenitude enquanto nesse mundo. Mas diferente da borboleta, nós temos uma esperança a mais ainda. Nós não vamos nos limitar no exemplo da borboleta. Não é? Porque diferente da borboleta, nós temos uma fase a mais ainda. Cristo vem, não é? E quando Ele vier, nós seremos completamente libertos desse corpo pecaminoso. Seremos completamente purificados e de maneira completa, o todo do ser humano, o todo do seu povo, não é? Realmente será redimido. E então entraremos nessa fase de glória. E isso é a esperança que nós temos ao compreender toda a história da igreja. Então, isso é só algo um pouco mais inicial. Eu vou ser um pouco mais técnico na palestra de amanhã, quando eu for tratar especificamente sobre a Igreja de Cristo. Não apenas contando isso de maneira resumida na Escritura, mas expressando o que é o povo de Deus, não é? Com a palestra sobre a Igreja Católica de Cristo. Para entendermos isso aí. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Porque dele, por ele, para ele.